E aí, meus estagiários queridos desse Brasil? Hoje eu queria começar dizendo que eu tô muito feliz, agradecer aí a todos vocês que estão mandando seus comentários, as suas dúvidas, tanto aqui quanto lá no Instagram. Gente, esse canal é pra vocês. Obrigado pela força que vocês têm me dado, incentivado a fazer mais vídeo, me mandando prova, me mandando nota. Galera, muito obrigado, vocês não têm noção de como eu fico feliz de quando vocês me mandam essas coisas. Então antes que eu comece a chorar aqui, bora pro vídeo. Então, gente, assim como o nome civil, o nome empresarial ele serve para identificar o empresário e diferenciá-lo dos seus concorrentes. Mas antes de começar a falar sobre ele, é importante vocês não confundirem com alguns outros elementos de identificação do empresário, como vocês vão ver aí na tela. Existem 3 elementos de identificação que não devem ser confundidos com o nome empresarial. E são eles: número 1, marca. A marca ela é um sinal distintivo que identifica tanto produtos quanto os serviços do empresário. Um bom exemplo disso aí é a marca da Nike, por exemplo. Portanto, a marca ela é uma maneira de identificar o empresário, mesmo quando o seu nome não estiver escrito. Número 2, nome fantasia. O nome fantasia é aquele nome pelo qual o empresário ele é conhecido normalmente, que estampa a fachada das lojas e tudo mais. Funciona como uma espécie de apelido. Quando a gente tem um apelido, ele não é o nosso nome oficial com que a gente faz as nossas assinaturas, mas é o nome como a gente é conhecido nas nossas relações informais. Então, sempre que se tem um nome que se sai nas campanhas publicitárias, por exemplo, esse vai ser o nome fantasia do empresário. Um bom exemplo disso é o nome empresarial da Netshoes, que na realidade é NS2.com Internet SA, mas o nome que ela é comumente conhecida é Netshoes. Portanto, então, esse vai ser o nome fantasia dessa sociedade. Número 3, nome de domínio. Esse é muito simples, pessoal. O nome de domínio ele é simplesmente aquele endereço eletrônico do site do empresário na internet. Então, se o meu site é www.nilobatista.com.br, esse vai ser o meu nome de domínio. Segundo a lei do registro empresarial, existem 2 princípios que devem ser respeitados quando você vai criar aí o seu nome empresarial. E são eles o princípio da veracidade e o princípio da novidade. De acordo com o princípio da veracidade, o nome empresarial deve sempre estar de acordo com a verdade, não sendo aceitos, então, nomes que transmitam informações falsas a respeito daquele empresário. Então eu não posso, por exemplo, abrir uma farmácia com o nome de restaurante Coma Bem, por exemplo, porque isso traria uma identificação errada do meu ramo de atividade para o consumidor. Já o princípio da novidade, ele nos traz a ideia de que o nome empresarial deve ser sempre inédito, ou seja, ele tem que ser diferente de todos os outros nomes registrados naquele local. O primeiro artigo que trata sobre o nome empresarial lá no Código Civil é o 1155, que você vai ver aí na tela. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Desse artigo, então, a gente pode extrair que existem 2 tipos de nome empresarial, que são a firma e a denominação. A firma pode ser ainda dividida em individual, quando houver apenas uma pessoa como titular da empresa, que são os casos aí do empresário individual e da Eireli, e social, que se aplicará a alguns tipos de sociedade. Ela deverá ser sempre formada por um nome civil e poderá ou não ser acompanhada do ramo de atividade. Então, se eu sou empresário individual e inicio uma padaria, a firma dela pode ser apenas Nilo Batista, mas eu posso também adicionar o ramo de atividade a esse nome empresarial. Então, assim, o nome ficaria Nilo Batista Comércio de Pães, por exemplo. Já na denominação, não existe essa distinção aí entre individual e social, visto que a lei só permite que essa espécie seja adotada por sociedades. A denominação, então, deverá ser composta por uma expressão linguística qualquer, que deverá ser acompanhada obrigatoriamente do ramo de atividade e do tipo societário. Agora chegou aquele momento que eu já estava com saudade dele. É aquela hora que nos concursos ou que seu professor
vão querer acabar com você e te confundir. Então liga o alerta pegadinha e vamos lá. Então, gente, um ponto importante que a galera costuma fazer muita confusão ou nem estudar sobre isso é sobre a assinatura nos contratos do empresário. Quando se opera sob firma, vai ser a própria firma que vai exercer aí o papel de assinatura nos documentos ou nos contratos que o empresário firmar. Ou seja, se a minha padaria tem o nome de Nilo Batista Comércio de Pães, quando eu for firmar algum contrato com algum fornecedor, por exemplo, eu vou assinar com esse próprio nome, Nilo Batista Comércio de Pães. Por outro lado, no caso da denominação, ela não vai exercer esse papel de assinatura aí do empresário. Ou seja, qualquer tipo de contrato que for firmado pelo empresário que tenha o nome empresarial formado por denominação, deverá ser assinado com o nome civil do representante desse empresário. Então, pessoal, agora que a gente já diferenciou cada espécie, a gente tem que saber quando a gente vai usar firma e quando a gente vai usar a denominação. Então vamos lá. A firma ela deve ser utilizada via de regra quando se tem a responsabilidade ilimitada naquele negócio. Portanto, então, se numa sociedade pelo menos um dos sócios responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas, esse nome então poderá sim ser constituído por firma. Por outro lado, pessoal, a denominação é diferente. Quando se responde limitadamente pelas obrigações contraídas, é que poderá ser utilizada a denominação para o nome empresarial. Portanto, então, se todos os sócios que compõem aquela sociedade responderem de maneira limitada, então o nome empresarial poderá sim ser constituído por denominação. Só que existem alguns casos especiais aí em que poderá ser utilizada tanto a firma quanto a denominação. Vamos dar uma olhada então em quais são eles. E eles são 3, que é o caso da Eireli, da Sociedade em Comandita por Ações e da Sociedade Limitada. Agora preste atenção na moleza, estagiários. Para facilitar a vida de vocês, o Titi aqui fez uma tabelinha que a gente vai preencher junto agora. Bom, aí a gente tem de tudo. Empresário individual, Eireli e todos os tipos societários que existem no direito brasileiro. E como eu já disse para vocês, quando existe a responsabilidade ilimitada, nós deveremos utilizar firma. Então a gente já pode marcar que é o empresário individual, porque a gente já viu que ele responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas. Matéria que a gente viu lá no nosso estudo de número 4. E existem ainda outros 3 tipos de sociedade em que pelo menos um dos sócios terá responsabilidade ilimitada, que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Então a gente já deixa essas marcadas também aí na nossa tabela. Como a gente também já viu, a denominação ela vai ser utilizada quando todas as pessoas ali presentes têm a responsabilidade limitada, que são os casos da Eireli, da sociedade limitada e das sociedades anônimas. Então a gente marca elas também na coluna da denominação. E como eu já disse, existem aqueles casos em que por força de lei o empresário poderá escolher se utiliza firma ou denominação, que é a Eireli, a Sociedade em Comandita por Ações e a Sociedade Limitada. Então assim ficou pronta a nossa tabelinha de quando você deve usar firma e quando você deve usar a denominação. Mas não precisa ficar se preocupando em anotar ela no caderno não, porque eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo para você fazer o download junto com todo o resto do material do estudo de hoje. Então, meus queridos doutores, eu resolvi tirar um tópico em separado para a gente falar da sociedade limitada, porque a gente tem que tomar certos cuidados com esse tipo societário. Como a gente já viu, ela poderá adotar tanto firma quanto denominação. Só que em ambos os casos, o nome empresarial deverá vir acompanhado do tipo societário. Caso então você opte pela firma social, o nome empresarial deverá ser composto pelo nome civil de um ou mais sócios, o ramo de atividade de maneira facultativa, bem como pelo tipo societário, que poderá ser escrito tanto de maneira corrida quanto de maneira abreviada. No entanto, se você optar pela denominação, ela deverá ser composta por expressão linguística, ramo de atividade de maneira obrigatória,
sendo também permitida, mas não obrigatória, a utilização do nome de um ou de mais sócios, tudo isso acompanhado obrigatoriamente pelo tipo societário. E eu digo que o tipo societário é obrigatório ao final do nome empresarial da limitada, porque se você esquecer de colocar, meu amigo, mas dá um problema. Mas não é um problema, é um problemão, que está escrito aí lá no parágrafo 3º do artigo 1158 do Código Civil. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Ou seja, se você não colocar o nomezinho limitada lá no final, que é o tipo societário, você já viu o problema que dá, né? A responsabilidade vai ser ilimitada. Então toma cuidado com isso, estagiário. Então, dito isso, galera, hoje nós ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Aproveito também para te convidar a seguir a gente lá no Instagram, porque nós temos diversos outros conteúdos acerca do direito empresarial que vão te fazer tirar o 10 na hora da sua prova. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima!